Recentemente a gente viu assim, ser lançada uma certa moda de dar o banho na criança, por exemplo, no balde. Então, alguns acidentes ocorreram com algumas crianças nessa situação, mesmo já maiorzinhas, em torno de 6 meses de idade, porque às vezes a mãe dá uma certa distraída e a criança acaba ali sendo vitimizada, né, por um semi-afogamento. Ou mesmo até a simples situação de uma mãe ou uma outra cuidador, né, que está dentro de casa, fazendo uma limpeza, deixa um balde ali dentro de casa, distraidamente a criança cai dentro do balde e tem um semi-afogamento. A gente até estava falando de afogamento há alguns programas atrás, a gente falou sobre isso, que a gente pensa que para a criança se afogar precisa de uma piscina, mas muito pelo contrário, um simples balde pode ser um instrumento, né, que cause isso, esse afogamento, né? Sim, e aí a gente até então introduziu a questão da piscina, né? A importância do monitoramento contínuo da criança, porque às vezes é naquela pequena distraída que você achou que a criança não vai entrar, e é questão de 1 minuto ou até segundos, e que às vezes aquilo você perde a visão, né? Muitas vezes acontecem situações que os pais perderam a visão da criança e vai ver ela está no fundo da piscina. Doutora, tem uma situação que é a seguinte, os pais têm hora que, porque o filho pequeno exige uma disposição enorme dos pais, depois o Filipão vai falar sobre isso, porque tem que realmente, eu que sou tio, já às vezes dá aquela cansada. Cansou e entrega para o pai, né? Exato, e a criança dá aquela, ela é elétrica. Mas existem pais que restringem a criança a certo ponto que ela cresce de uma maneira, não posso fazer nada, não posso fazer isso. E não é essa forma de educação a melhor, né, doutora? É prevenir para que não aconteça nada, mas também incentivar a criança a se desenvolver dia após dia. Incentiva muito, não. Não precisa, não incentiva demais, não, porque senão só Deus. Né? Você não pode também privar a criança de algo que é normal, a criança falar, andar. Aliás, é isso que é o sublime da vida, é o desenvolvimento. Então, às vezes, a mãe fica tão irritada com a situação da criança não parar 1 minuto que acaba privando ela desse desenvolvimento, entre aspas, né? Maurício, você tocou num ponto fundamental, né, que é o equilíbrio. Como que a gente vai estimular a criança para que ela alcance exatamente todo esse processo de desenvolvimento, não é? Lembrando principalmente que a criança, em torno de 10 meses adiante, ela já vai estar ali na posição de pé, que ela começa a explorar, né, todo o ambiente, e ela é uma investigadora. Quanto mais ela investigar o ambiente, descobrir... Você filmar a cara do Filipão aqui, você vê. Mas, gente, é impressionante como é que ela está contando. Ela vai contando a história da vida da gente. É profeta, essa doutora. É profeta, doutora. E então, esse processo de investigação, os pais têm que terem ali esse processo do equilíbrio, né? De conseguirem deixar que a criança vá, mas puxar a cordinha. Eu acho que no bloco anterior, o professor Pacheco nos disse muito disso, né? Da importância do papel dos pais. E disso, aí, de alguma forma, é até o próprio processo que vai resultar lá na frente do processo do desempenho escolar, sim, não é? Porque aquela criança que ela descobre o universo, a descoberta do universo, ela é fundamental para o nosso processo de inteligência, de despertar o interesse pelo estudo, pelos livros, né? Por essa vida mais acadêmica, mas, por outro lado, tem que ter um certo controle como que vai se dar essa descoberta, não é? E hoje a criança ela tem um excesso de estímulos dentro de casa. Então você tem, quando a gente fala dos cuidados com a criança, principalmente pelo fato de eu assim representar o Comitê de Saúde Mental, eu acho que é importante a gente dizer isso, que tem esse cuidado da prevenção dos acidentes físicos, mas isso de alguma forma se articula com a vida mental, sim, não é? Porque aquela criança que vai se desenvolver bem do ponto de vista da vida psíquica, que ela está sendo cuidada nesse sentido. Conhece os limites também. Exatamente. Então, ela vai ter uma possibilidade de entender melhor o que é o limite para o fogo, para a altura, porque ela internaliza de uma forma mais adequada esses limites. Porque dependendo da idade, a criança, ela só depois que ela vive aquela situação, que ela vê que tem dor,
é que ela não procura mais fazer aquilo. Ela quer pular da cama de todo jeito e o pai segura. A tomada, uma hora né? que distrai um pouquinho, rola e cai no chão e chora, tem dor, aí ela aprende que não pode cair, que aquela altura não funciona desse jeito. Agora uma pergunta. A senhora falou sobre a água no fogão, que a criança vai ali, o cabo da panela está para fora, puxa e queima. Tem alguma dica sobre o que fazer em alguns casos, quando acontece esse tipo de acidente doméstico em casa? Por exemplo, a primeira reação da mãe quando a criança queima é colocar debaixo d'água. É o ideal colocar na água ou não? Sim, a água fria, né, ela vai ser essencial porque mesmo depois que você perdeu o contato com aquela água quente ou um óleo que caiu, a temperatura continua agindo ali sobre a pele, não é? Então, quando esse contato com a água fria vai diminuir a temperatura e diminuir o processo de queimadura, não é? Então, a única coisa que, assim, em termos de socorro imediato deve ser prestado nessas situações de, principalmente um pequeno queimado, é a questão da água, porque a gente tem alguma coisa assim popular, que às vezes o pessoal usa pó de café, outros produtos, isso pomada, não. Nada disso, então? Não, eu acho que em termos assim de assistência imediata é esfriar aquele local, né, no caso de ocorrência de um queimado, e procurar assistência médica. E a criança que ingeriu um objeto pequeno? Porque a gente guarda, mas por mais que você guarde, tem hora que você não consegue entender. Menina, por exemplo, minha filha, coloca aqueles lacinhos na cabeça, aquela presilhazinha. Aí agora ela está na idade que ela mete a mão, arranca e leva o negócio na boca. O negócio é desse tamanho. É lógico que a gente tenta evitar ao máximo, mas uma hora acaba engolindo, pode acontecer. Tem alguma dica? Olha, o ideal é o processo de prevenção, principalmente até a faixa etária aí de 4 anos de idade, mas pode ocorrer em outras faixas etárias também. A criança ela tem muito uma satisfação em levar os objetos à boca, não é? Então, bolinha de gude, brinquedos, né? Brinquedos com peças muito pequenas, a gente não deve estar oferecendo para crianças nessa faixa etária, porque o risco, né, de uma aspiração desses pequenos corpinhos estranhos, ela é importante. E muitas vezes acontece dos pais, inclusive, nem conseguirem detectar de forma imediata que isso ocorreu. E, às vezes, a criança vai ter uma sintomatologia depois. Doutora Ana, a gente quer agradecer a sua presença, mas queremos também pedir você que deixe seus contatos para quem quiser entrar em contato. Eu preciso de uma pediatra, eu gostei da doutora, eu quero procurar ela. Então, deixe seus contatos, suas considerações. Sim, eu vou deixar o contato da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que é sbp.com.br. Lá tem um link que é Conversando com os Pais. E nesse link tem assim, vários pontos de esclarecimento de acordo com a faixa etária, não é? Desde a criança ainda no processo de gestação, no ventre da mãe, quais que são os cuidados em termos de prevenção de acidente, de prevenção mesmo do adoecimento, o que é importante em termos de estímulo do desenvolvimento, para o processo de comportamento da criança. Então, eu acho que é um link assim, que dá uma orientação muito legal para os pais, né, que é SBP, o link Conversando com os Pais. Então, reforçando, é www.sbp, que são as siglas de Sociedade Brasileira de Pediatria.com.br. E aí esse link é de acesso livre e que tem assim, muitas dicas interessantes para os pais. Então, já está na tela o site, então é muito bom para os pais buscarem mais dicas e até de prevenção e até mesmo para remediar em caso de situações dessas. A gente espera que não aconteça, mas fica aí a dica e o site para os pais acessarem. Mais uma vez, muito obrigada.